meus olhos para além dos montes, eu sei que lá vem o meu socorro. E Ele vem saltando, Ele vem saltando sobre os montes. Oh, Yeshua, 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 yeah. Só quero a Ti, nada mais, nada mais, nada além de Ti. Só quero a Ti, Nada mais, nada além de Ti. uma vez Eu coloquei os meus olhos em Ti. nada mais me satisfaz. Uma vez que eu Coloquei nada mais, eu só quero Xirabacandela e abaraba, chorabaraba. nada mais. Só quero a Ti. Nada mais. Ora babassuria. Ora canta larassuria, canta larassuria ma. Ora babassuria, ela canta larassuria ma. Ora súria, súria. Em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Fogo. Sinta a presença dele nesse lugar. Seja curado nessa noite. Seja renovado. Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado. Seja curado. Seja batizado no Espírito Santo. Abra sua boca. Glorifique. 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 Você pode ter uma experiência incrível nessa noite. Faça isso. Seja
que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Ah, Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, nós te celebramos, Jesus. Não há nada melhor do que estarmos na sua presença, porque na sua presença, Jesus, nós somos redirecionados. Na sua presença nós somos refeitos. Na sua presença nós somos curados. Nós somos libertos. Nós somos salvos. Na sua presença, Jesus, os nossos olhos se abrem. Os nossos olhos se abrem. A nossa mente, ela é transformada. Ela passa pela metanoia. Na sua presença, Senhor, tudo aquilo que está errado é consertado. Pai, na sua presença nós nos constrangemos com o seu amor. O seu amor nos constrange, a sua glória nos enche. Ah, Senhor, na sua presença nós entramos nesse lugar de ousadia, esse lugar de coragem, esse lugar onde o medo vai embora, esse lugar, Senhor, onde nós nos empoderamos, ah, Senhor, com a sua glória. Ah, Jesus, eu declaro nessa noite uma capa nova, um óleo fresco sobre a vida do cansado. Eu declaro que todo cansaço vai cair por terra. Eu declaro um vigor novo, ousadia, intrepidez, coragem, força, ânimo, vigor. Eu declaro, Senhor, eu declaro, Senhor, eu declaro capa nova. Eu declaro, Senhor, um óleo fresco, um óleo fresco, um óleo fresco. Ah, Espírito Santo, levanta o caído, levanta o abatido, levanta o desanimado, que eles possam subir com asas como águia, porque aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Eu declaro, Senhor, eu declaro nessa noite a unção de autoridade, de coragem, de ousadia. Eu declaro posicionamento em nome de Jesus. E você que recebe, aplauda, faça barulho, faça barulho. Aleluia! Aleluia! Será que você pode dar um abraço em umas 3 pessoas aí perto de você e fala para ela: ânimo! Amém! Como está a frequência aí dessa pessoa? Tá triste, tá boa, tá animada? Tá uns 40 Hz, 800 Hz? Como é que tá aí, ó? Eu espero que esteja uns 500 Hz. Amém? Aleluia! Eu já poderia terminar o culto, porque eu já fui muito abençoada. Você também? Mas Deus tem mais para você. Não vou terminar, não. Deus tem uma palavra para você. Podem sentar, queridos. Uau, glória a Deus. Uau, que presença. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez, levante a sua mão. Olha, temos muitos visitantes, inclusive um irmão que é da CN Brasília.
Seja bem-vindo à nossa casa, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Vamos dar uma salva de palmas para esses visitantes, né? Temos um irmão que veio diretamente de Brasília. Meu Deus do céu, fala para o bispo JB que nós amamos, I love you para ele. Estamos com saudade. Ele falou para mim esses dias que queria vir aqui. A gente vai agendar uma data para ele vir aqui. Nós amamos demais aquela família, o bispo, a bispa. Gente, eu tenho uma palavra para você. Meu Deus, o Senhor veio, né? Espírito, tem gente que foi curada aqui no louvor, tá? Então, se você chegou aqui sentindo dor, você não vai sair sentindo dor, porque o Senhor já te curou no nome de Jesus. Se você chegou aqui querendo uma resposta, Deus, Ele já deu a resposta para você. Se você chegou aqui cansado, arrastando chinela, desanimado, abatido, você vai sair daqui igual uma águia. Você vai sair daqui olhando para o alto. Você vai sair daqui empoderado. O Senhor é minha força. Eu estou na palavra de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, né? Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. O Senhor vai renovar você no nome de Jesus. Amém? Porque vai chegando o final de ano e é tanta gente desanimada, abatida, o povo tudo cansado, tudo morrendo. Não, gente. Sabe por que muita gente está assim? Vou dizer para vocês. Porque às vezes as pessoas estão lutando só na força do seu braço. Às vezes é só na sua força. Aí você quer fazer tudo como, né, se você não tivesse Deus. E aí claro que cansa. Mas quando a gente confia em Deus, a gente traz Ele e fala: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude aqui, me alivie o peso. E Ele vem e alivia o peso para nós. Amém? Então vamos lá, eu quero falar com você hoje sobre um dos maiores inimigos das nossas bênçãos, das nossas promessas. Um dos maiores inimigos para a gente crescer, para a gente avançar. Eu quero falar sobre isso com vocês. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7. Versículo 6, aliás. Tiago, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Eu sei que aqui ninguém tem esse problema, mas vai que você conhece alguém que tem, então você vai pregar para ele, tá bom? Aqui eu já profetizo que ninguém tem esse problema. É só se você conhecer alguém que tem. Eu quero falar sobre um dos maiores inimigos de você alcançar aquilo que Deus já te deu, se chama dúvida. Ninguém tem dúvida aqui, imagina. Mas se você conhecer alguém, você vai pregar para ele. Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 6 ao versículo 7, que nos diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa. Que pessoa, gente? Que tem o quê? Que tem o quê? Dúvida. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida, instável em tudo o que faz. Gente, essa é uma palavra muito, muito importante para nós, para mim e para você, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem tantas coisas para nós. Ele tem promessas para nós. Ele tem bênçãos que Ele já nos deu, que Ele já nos autorizou. Quando você olha para a palavra, não tem como você caminhar com Deus e você não ser uma pessoa abençoada. Não tem como você andar com Deus e você viver nenhuma vida escassa, nenhuma vida que não tenha milagres, que não tenha testemunhos. Porque a Bíblia nos diz que aqueles que caminham com o Senhor, aqueles que obedecem ao Senhor, eles sempre têm novidades para contar. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: eu tenho novidades para contar. Sempre tem uma bênção para contar, sempre tem uma porta que se abriu, sempre tem algo que Deus está fazendo, sim ou não? Crente que é crente de verdade sempre tem testemunho de bênção para contar. Não é testemunho, tá?
testemunho é uma coisa, é testemunho. Tem gente que só tem mais testemunho, né? Ela vai contar só das tragédias, e o gás acabou, e a geladeira queimou, né? Assim, é só tragédia. Não é a nossa turma. A nossa turma é aquele que vai contar que Deus proveu, que Deus abriu uma porta, que Deus surpreendeu ele, e que Deus fez mais do que ele imaginava, e que ele bateu as metas no 5º dia útil do mês, e que ele surpreendeu as vendas, né, André? Então, esses somos nós. Só que, queridos, muitas pessoas, elas não conseguem entrar nesse lugar que deveriam entrar como cristãos, como aquele que tem milagre, bênção, exatamente por conta disso que Tiago falou aqui. Veja, Tiago, ele não diz que Deus não quer dar a bênção, mas Tiago diz que ele é impedido de receber pela o quê? Pela o quê? Que a gente falou? Pela dúvida. A dúvida é um fator, é um quociente muito relevante que tem feito muita gente ficar no meio do caminho. A dúvida não é a falta de fé, como muitos pensam, mas a dúvida é uma fé dividida. Tem gente que acha que a dúvida significa não tem fé. Não. A dúvida é pior. Porque a dúvida significa que horas você acredita, horas você não acredita. É uma fé dividida. É uma fé que ela não vai trazer nenhum resultado. Porque você não tem como avançar sem você ter uma consistência de certeza e de convicção. O duvidoso, aqui ele está dizendo que ele é como a onda do mar, instável, emocionalmente abalado, guiado por circunstâncias. Ou seja, para receber aquilo que eu quero, eu preciso ter uma estabilidade emocional. Eu preciso ter uma coerência emocional. Eu preciso ter uma convicção espiritual. Eu preciso saber exatamente naquilo que eu estou colocando o meu coração. E aqui Tiago, ele está dizendo, olha, a dúvida, não pense você que vai alcançar alguma coisa. Você não vai sair do lugar. Olha para quem está do seu lado e fala, não é você, essa pessoa com certeza. Então, pastora, como que eu posso vencer a dúvida? Você conhece gente assim? Os crentes Tomé, tem crente que é crente Tomé, tudo duvida. Olha, Jesus veio, ele apareceu. Se eu não ver, eu não vou acreditar. Tem gente que você está falando, olha, então Jesus pode mudar isso, Jesus pode reverter esse quadro, Jesus pode transformar, e ela sempre fica ali com o pé atrás. Ela nunca acredita inteiramente, ela nunca confia inteiramente, ela nunca, coloca a sua confiança plena na palavra. Então, queridos, nós vamos precisar sair desse lugar da dúvida, porque não tem como você caminhar com Deus em plenitude, em abundância, sem você vencer a dúvida. Não tem como. Então nós vamos hoje precisar dar um passo aqui de decisão. Ou eu creio, ou eu confio, ou eu acredito, ou eu sou uma pessoa que não tem fé. Ou eu sou uma pessoa que não vou alcançar nada. E talvez por isso que você vê tanta gente na igreja e a vida não muda. Porque tem um monte de gente da igreja que duvida o tempo todo. Você fala, olha, Deus essa semana vai mudar a história da sua vida. Ela fala, é? Tá. Ela não crê, ela não toma para ela. Ela não recebe a palavra. Ela não é como aquele homem, Senhor, não preciso o Senhor na minha casa. Basta uma palavra e a minha filha, meu filho pode ser curado, pode ser curada. Sabe, essas pessoas nos ensinam. Às vezes você está perdendo coisas. Você está deixando de viver experiências incríveis em Deus, porque você duvida. Então, preste atenção. Como que eu posso, pastora, vencer a dúvida? Como que eu posso expurgar isso de dentro de mim? Como que eu posso entrar nesse outro nível de vida espiritual? Como que eu posso entrar nesse lugar do sobrenatural, de ter testemunhos para contar?
Primeira coisa, lembre ao seu coração quem Deus é, constantemente. Você precisa lembrar ao seu coração. Você precisa declarar o tempo todo quem Deus é. Quem é o Senhor para você? Quem é Deus para você? Sabe uma coisa que fortalece muito o meu coração, o meu espírito? É que eu lembro que Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. É quando eu me lembro de Gênesis, quando a Bíblia nos diz que a terra era sem forma, vazia, e que havia um caos, e vem o Senhor, e pelo poder da palavra diz: haja luz, e houve luz. Quando ele diz: olha, haja firmamento, haja isso, haja aquilo, haja o que seja feito o homem. Deus criou todas as coisas pelo poder da palavra. Isso fica tão fácil para mim acreditar nele. Porque aquele que criou todas as coisas, aquele que estabelece todas as coisas debaixo do seu poder, aquele que tem o governo sobre todas as coisas, esse é o Deus que pode fazer qualquer coisa na minha vida e na sua vida, a tempo e a fora de tempo. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou. Então, se ele fez no passado, ele pode fazer hoje. A fé, queridos, ela nasce em mim e em você, quando nós lembramos quem Ele é. Deus é Pai. Ele é um Pai de amor. Ele é um Pai que ama os seus. Ele é um Pai que cuida dos seus. Ele é um Pai que tem prazer em nos abençoar. Ele é um Deus Pai. E Ele não é como o nosso pai humano, falho. Ele não é um pai ausente. Ele não é um pai que maltrata, que machuca, que fere, que abandona. Não, não. A Bíblia nos diz que Ele é um Deus que ama. Então eu não preciso duvidar, porque eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Você não é órfão. Às vezes a gente acha que é órfão, porque a gente quer achar que Deus é como o nosso pai na terra. Mas Ele não é esse Pai humano. A Bíblia nos diz, queridos, que Ele é um Emanuel, um Deus conosco. Ele está comigo, com você em todos os momentos da nossa vida. Ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei, porque Tu estás comigo. Então eu não preciso duvidar, porque eu sei que Ele é um Pai. Eu não preciso duvidar, porque eu sei que Ele é fiel. Essa é uma característica inerrante de Deus. Essa é uma marca, Ele é fiel. Detalhe, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso me constrange, deve lhe constranger. Ele é fiel comigo e com você mesmo quando nós não somos fiéis. Mesmo quando a gente não é fiel. Mesmo quando a gente falha, quando a gente erra, quando a gente entristece Ele, quando a gente pisa na bola, quando a gente desliza, Ele continua sendo fiel a nós, porque é essa característica dele, nos diz a palavra, Deus é fiel. Eu não preciso duvidar. Senhor, eu falhei. Ele vai dizer verdade, mas aquilo que eu tenho para você, eu vou fazer, porque a palavra que eu dei eu vou cumprir. Por isso que você vai ver um monte de gente que não merece e é abençoada. Porque tem gente que eu olho e falo assim: Senhor, não merece não. Aí Deus fala: pois é, ainda bem que você não sou eu. Porque não é assim? Tem gente que eu olho e falo: não merece. Mas Deus não olha pra gente assim, porque Ele é Pai. O Pai, Ele quer proteger. O Pai, Ele quer cuidar. O Pai, Ele é longânimo. O Pai, Ele é paciente. O Pai, Ele é cuidadoso. Então você não precisa duvidar. Porque Ele é Pai, Ele é fiel, Ele é imutável. Deus não muda porque você muda. Deus não muda porque você falhou, porque você errou. Não, Ele continua sendo o mesmo Deus. Passam épocas, passam eras, passam anos, passam estações, passam períodos. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou.
Então eu não preciso duvidar, porque lá em Hebreus nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então Jesus, ele não mudou, ele continua a operar milagres, ele continua a operar maravilhas, ele continua a fazer, ele continua a salvar, ele continua a libertar, ele continua a prosperar, ele continua a levantar o caído, ele continua a dar a segunda oportunidade, a terceira oportunidade, ele continua sendo Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, ele não mudou. E você não precisa duvidar, porque como nos diz Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pode pedir, pensar ou imaginar. Eu não preciso duvidar dEle, porque a sua palavra me diz isso, Ele é poderoso para fazer. Talvez você olhe para a sua vida e você diga: pastor, eu estou numa situação tão difícil, olha, eu estou numa situação tão caótica. E eu posso lhe dizer: continue crendo, porque Ele pode fazer muito mais do que o que você pode imaginar. Sabe, queridos, você não precisa duvidar, porque a sua fé, ela precisa se basear na palavra de Deus e não nas suas emoções. A dúvida domina quando pedimos pelo que sentimos e não pelo que está escrito. Jesus venceu as dúvidas no deserto. Lembram que quando Jesus foi batizado nas águas, a Bíblia nos diz que ele é levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele entra em confronto ali com Satanás querendo oferecer para ele as benécias, e ele fala o quê? Está escrito. Ele não se moveu pela fome, ele não se moveu pela sede, ele não se moveu ali pelas emoções, mas pela palavra. Então, pastora, por que eu não preciso duvidar? Porque está escrito. Aquilo que eu quero está escrito. Aquilo que eu acredito está escrito. Então, se a palavra de Deus, se ela te deu a palavra, a promessa, a garantia, você tão somente precisa crer. Está escrito. E se está escrito, eu vou confiar e eu vou acreditar que Deus vai abrir uma porta, que Deus vai fazer, porque está escrito. Você precisa crer que o que está escrito, Ele é poderoso para cumprir. E Ele vai cumprir. Pastora, mas olha, eu estou fazendo tudo, está escrito, e eu ainda não estou vendo. Continue crendo e continue confiando, sem duvidar. Tudo que você precisa fazer é não duvidar. Não duvide, somente acredite. Terceira coisa que eu aprendo: para que eu não venha duvidar e perder aquilo que Deus tem para a minha vida, pare de olhar as circunstâncias. Sabe, queridos, esse foi o grande problema de Pedro. A Bíblia nos diz lá em Mateus 14:30, que Pedro, ele até teve uma experiência incrível ali, andando sobre as águas. E quando foi que Pedro afundou, gente? Quando a Bíblia nos diz que ele então tem medo. Ele duvidou. Ele estava indo tão bem. Jesus chega e fala: venha Pedro, venha. Pedro sai e caminha. E estava tendo uma experiência incrível, andando sobre as águas. Meu Deus, que coisa extraordinária. Mas a Bíblia nos diz que Pedro olha então para aquelas águas e ele começa a ter medo, e ali ele afunda. A dúvida trouxe a experiência da queda para Pedro. Pedro estava bem. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o mundo, a vida, sabe, ela não pode ser definida de baixo para cima, é de cima para baixo. Eu preciso crer no que Deus fala. Eu preciso crer no que Ele me prometeu. Pedro estava bem, até olhar para as circunstâncias. Quantas pessoas que estão indo bem, mas elas começam a olhar para as circunstâncias. Ela começa a olhar lá para a conta dela. Ela começa a olhar lá para o tamanho dos problemas. Ela começa a olhar
para as circunstâncias que vão vindo à sua volta, e vai batendo o medo, vai batendo a dúvida, vai batendo o desespero. E às vezes ela estava tão perto de alcançar, de viver algo poderoso, mas o medo atrapalhou ela. O medo fez ela dar um passo para trás. O medo fez ela, retroceder. Tem gente que estava tão perto. As circunstâncias, elas alimentam a dúvida. Se você for olhar para as circunstâncias, eu lhe digo que você não vai sair do lugar, ou o que está ruim pode piorar. Porque o medo, a dúvida, essa frequência dividida, ela vai gerar em você emoções, sentimentos que não são boas. Então, você vai precisar saber em que mão você vai segurar. Eu vou segurar a mão da dúvida, ou eu vou segurar a mão da fé? Ou eu vou segurar a mão da certeza, da convicção? Porque fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então não tem como eu ter dúvida e dizer que eu tenho fé. Você concorda comigo? Ou eu tenho uma coisa ou eu tenho outra. Ou eu tenho uma ou eu tenho outra. E aí, queridos, nós precisamos definir, porque aqui está dizendo que aquele que duvida é como a onda do mar. Não pense ele que vai chegar em algum lugar ou que vai alcançar alguma coisa. Não vai. E tem gente que está diante de tantas promessas de Deus, mas ela não consegue romper, porque ela está sempre na dúvida. Será? Será que isso vai dar certo? Será que isso vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai realmente acontecer? Será? E esse será vai impedindo ela de avançar. Então tem gente que já era para estar muito mais longe. Fala comigo assim, muito mais longe. E o que impediu ela, pastora? A dúvida. A dúvida. Ela duvida. Ela não acredita. Ela não confia. Ela não depende. Ela não coloca a sua energia em Deus, mas ela coloca nas circunstâncias. Eu não tenho dúvida que tinha gente aqui que já era para ser milionário. Diga amém, eu. Mas por conta da dúvida, não sai do lugar. É um medo. Tem gente que não tem nada para perder e ela tem medo. Você já viu gente assim? Ela não tem nada. Aí você fala para ela, olha, vai lá, faz. Não, mas e se der errado? Eu falo, mas você não tem nada a perder. Tem gente que é impressionante. É tanta dúvida. Ela está sempre nesse modo, travada, porque é cheia de dúvida. Tem um Deus grande, como o Juninho canta aqui, um Deus gigante. Tem um Deus enorme, mas vive com um Deus minúsculo. Porque é cheio de dúvida. E essa dúvida está impedindo você de avançar. Essa dúvida está impedindo você de dar passos ousados. Quarta coisa, submeta a sua mente à oração. A dúvida é um ataque à sua mente. Paulo, ele nos diz lá em 2 Coríntios 10:5, tomando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Ou seja, a minha mente, ela não vai ficar vagando, ela não vai ficar solta, ela não vai ficar no aleatório, não. A minha mente, ela vai ficar cativa, presa ao pensamento de Cristo. O que é que Jesus diz sobre isso? O que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Então a minha mente, ela não vai ficar solta. Não, eu creio que Deus disse. Eu creio que Deus prometeu. Eu creio que Deus falou. Eu creio que Deus tratou comigo. Ele me deu essa direção. E eu não vou ter medo. Nós precisamos, queridos, sair desse lugar. De começar
a tirar o medo da nossa vida, a dúvida. E o que acontece, pastora, quando a dúvida é vencida? O que acontece quando eu tiro a dúvida da minha mente, do meu coração? Primeira coisa, a sua mente encontra paz. A sua mente encontra paz. Quando alguém toma alguma decisão e vem falar comigo, pastora, tomei essa decisão. Primeira coisa que eu pergunto, você está em paz? Porque a Bíblia nos diz que a paz é o vínculo da perfeição. Você está em paz? Se você está em paz, a dúvida foi lançada fora e você tem uma paz porque você tem certeza que aquilo é o melhor para fazer. Então a paz, ela enche o seu coração, ela enche a sua mente. O coração, ele se alinha com o coração de Deus quando a dúvida vai embora. O meu coração está alinhado com o que Deus tem para mim. O meu coração está alinhado com as promessas. O meu coração está alinhado com o propósito. O meu coração está alinhado com a visão. Eu não tenho por que ter dúvida. A oração, ela se torna poderosa. A oração se torna poderosa porque eu passo a acreditar naquilo com toda a força da minha alma. E eu não duvido. Ainda que alguém chegue e fale alguma coisa, você vai dizer, não importa, eu creio, eu confio, eu sei que vai acontecer, eu não tenho dúvida, vai acontecer, mas quando vai acontecer eu não sei como, eu não sei quando, mas o que eu sei é que aquele que prometeu é fiel para cumprir, não há dúvida, vai acontecer. O impossível fica acessível, porque não há dúvida. E o que se pede se torna uma realidade. Sabe, queridos, eu ouso dizer que aquilo que você quer, aquilo que você precisa, depende muito mais de você do que do próprio Deus. Porque a Bíblia nos diz, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de... Não, vocês precisam ter mais força para falar. O Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Olha lá, ainda deu uma cola para vocês. Vamos ler então, já que eles deram a cola, vamos ler todo mundo junto? Vamos, 1, 2, 3. Bendito seja... Fala assim, eu abraço essa promessa para mim. Agora elas estão aonde? Elas estão aonde essas bênçãos? Aonde? Nas regiões. E como é que eu faço para acessar as bênçãos nas regiões celestiais? Não duvidando e tomando posse. O Senhor já me deu, então eu vou avançar. O Senhor já me deu, eu vou avançar. O Senhor já me deu, eu vou avançar. O Senhor já me deu, eu vou crer, eu vou confiar, eu vou avançar, eu vou decretar, eu vou declarar, eu vou confirmar, eu vou confiar, eu vou declarar, eu vou confiar, porque Ele já me deu. Agora é comigo. Se Ele já me deu, agora é comigo. Por isso que você vai ver pessoas que elas estão sempre no modo bênção para contar. Olha para quem está do seu lado e fala, eu espero que seja você. Eu tenho uma bênção para contar. Sabe, esse é o nosso alvo. Olha, hoje eu tenho uma bênção para contar. Hoje eu tenho uma bênção para contar. Antes de subir aqui no altar, eu recebi um pix, pastora Lorena. Eu tenho uma bênção para contar. Uma pessoa mandou para mim, pastor, eu honro a sua vida. Aí, aquela fotinha linda. Pix. Ai, glória a Deus. Amém, irmã. Deus te abençoa, Deus te surpreenda. É uma bênção que eu tenho hoje para contar. Mas tem gente que está precisando ativar o modo bênção para contar. Tem gente que só sabe contar tragédia. Ah, pastor, meu gás queimou, acabou. Meu fogão quebrou.
meu carro quebrou, meu pneu furou, o motor bateu. Meu irmão, no nome de Jesus, você está de que lado você está? Porque o lado de Deus é um lado que tem bênção para contar. Mas às vezes você está no modo dúvida. Quem aqui tem bênção para contar, levante a mão, em nome de Jesus. É isso aí, meu irmão. Pastora, hoje não caiu o Pix para mim, mas você está respirando, é uma bênção que você tem para contar. Estou respirando, estou vivo, não adoeci, não gastei dinheiro com remédio. Isso é bênção para contar. Olha, estou de pé, enfrentei lutas, tempestades, mas estou aqui. Sabe, a dúvida, ela precisa ser tirada da nossa vida. E nós precisamos nos lançar em uma vida de dizer: eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Eu ainda não vivi aquilo que eu tinha que viver. Eu ainda não sou o que eu deveria ser. Mas eu continuo prosseguindo e confiando em Deus. Então, queridos, nessa noite, vamos ouvir essa palavra de Tiago, que ele fala: olha, aquele que duvida é como a onda do mar. Então pense ele que vai chegar em algum lugar instável. O que é uma pessoa instável, gente? É aquela pessoa que um dia ela está fervorosa, o outro ela está depressiva. Um dia ela está lá firme, o Senhor é minha rocha. No outro ela está, eu quero morrer. Isso é uma pessoa instável. Essa pessoa que está num dia, um dia eu sou apaixonado por Jesus, Jesus é meu tudo. No outro ela fala: não quero ir para a igreja. Tomei um ranço. Como assim? Que pessoa louca, estável. Não tem uma instabilidade espiritual. Não tem uma crescente espiritual. Não tem uma continuidade espiritual. E não é isso que Deus quer para mim e para você. O que Ele quer para nós é que a gente tenha uma constância. Hoje o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amanhã Ele é meu pastor e nada me faltará. Semana que vem Ele é o meu pastor e nada me faltará. Mas está difícil, Ele continua sendo meu pastor e nada me faltará. Está apertado, Ele continua sendo meu pastor e nada me faltará. Olha, está me faltando tudo, pois é. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja vide no campo, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas do curral morram, todavia eu celebrarei, me alegrarei no Deus da minha salvação. Está tudo bem. Isso é uma vida estável. Está ruim, eu vou para a igreja. Está ótimo, eu vou para a igreja. Está péssimo, eu vou para a igreja. Estou no fundo do poço, vou para a igreja. Isso é uma vida estável. É diferente, estou desanimado, hoje eu não vou para a igreja. Porque a gente está encontrando gente desanimada. Um monte de gente rebelde sem causa. O povo se desviando, desanimado, sem coragem para a igreja. Vai para o inferno, vai perder a vida, vai perder a salvação por conta do desânimo. Desânimo é emoção. E o crente não vive pela emoção, o crente vive por convicção. Ou bom, ou ruim, ou alegre, ou triste, ou quebrado, ou próspero, ou abundante, ou no fracasso, seja como for, você precisa amar, adorar, servir, celebrar e estar no Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não adianta. Cristo não é emoção, é convicção. Então não adianta você duvidar, porque enquanto você duvidar, você não vai chegar nesse lugar das bênçãos, das regiões celestiais que estão preparadas para você. Então, antes de você questionar por que Deus não tem me abençoado, pergunte: será que eu tenho duvidado? Será que o problema não está em mim? Tem gente que a Bíblia nos diz, pode vir, Juninho, o Senhor nos diz lá em Isaías: porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas tem gente que ama falar que é doente. Pare de dizer que você é doente. Você é sarado, você é curado, você é liberto, você é abençoado. Você nasceu para reinar, você nasceu para vencer, você nasceu para a glória de Deus. Sou doente. Não, você não é doente. Você pode estar, é diferente.
Uma coisa é você estar, outra coisa é você ser. Você pode ter um dia de dor de cabeça, você pode ter um dia que tem alguma coisa, mas isso não é você, não te define assim. Eu não posso ser definida por uma doença, eu sou definida por uma identidade que Deus me dá. A doença não pode me definir. Por quê, pastora? Porque está escrito. E se está escrito, eu creio no que está escrito. Eu sou pobre, miserável. Não. João 10:10 nos diz que Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Você pode estar em um momento difícil, você pode estar passando por uma curva, você pode estar em uma estação de deserto, mas a gente aprende aqui que deserto passa. Tem uma Canaã te esperando, tem um lugar te esperando, tem uma promessa te esperando, tem uma bênção te esperando. E você precisa crer. Esse lugar que eu estou passando, ele vai passar. Então não se comporte e não se veja como essa pessoa. Sou quebrado, sou um coitado. Não, você não é isso. Você não é, porque a palavra de Deus diz que você não é. Ela diz que você é um tesouro. Ela diz que você é filho amado. Ela diz que você é mais que vencedor. Ela diz que você, inclusive, é aquele que tem autoridade. Ela nos diz que você é um sacerdote real. Você é uma nação eleita, santa. Você é um povo poderoso. Você é tão poderoso, uma igreja poderosa, uma nação poderosa, que você, inclusive, vai reinar com Cristo por toda a eternidade. Então não duvide, fique de pé. E eu não sei do que você estava duvidando. Talvez você está olhando para a sua vida e você estava duvidando de algumas coisas. Senhor, como que eu vou prosperar? Senhor, como que eu vou sair dessa guerra, dessa situação? Senhor, como é que eu vou sair desse buraco? Senhor, como que eu vou vencer isso? Talvez você esteja olhando com os olhos naturais, como aquele homem que Jesus manda resolver aquela questão dos pães e peixes lá. E ele fala: Senhor, como que 5 pães e 2 peixes vai resolver isso? Senhor, nem 200 denários para resolver isso aqui. Talvez você esteja nesse lugar de olhar para a sua vida e dizer: Senhor, como que eu vou confiar? Se o quadro que eu estou vendo não é nada bom. Pois bem, você vai sair daqui não olhando para esse cenário como definitivo, não olhando para esse problema como se ele não tivesse jeito. Você vai sair daqui olhando para o seu Deus e crendo e confiando que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que deu a palavra, ela vai permanecer e ela vai prevalecer. Apenas confie. O seu papel é tão somente crer. Senhor, eu não sei como, eu não sei de que jeito, eu não sei de que maneira, eu não sei de nada, mas o que eu sei é que o Senhor continua sendo Deus, é que o Senhor continua a agir, o Senhor continua a operar, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor é real, o Senhor é real, aleluia! Tem um Deus
para me matar, e o desespero me tomar. Por mais pressão Que seja a situação, o controle ainda está. Não duvide, não duvide. Alma de suas mãos. Ele vai fazer. O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã. Eu creio. Oh, aleluia. Choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela. Levanta as suas mãos. E eu creio. E a figueira não floresça. Sim. Todavia me alegrarei. Oh, Ainda que a figueira não duvide. Deus pode mudar o seu casamento. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar a sua vida financeira. Deus pode mudar o seu trabalho, a sua empresa. Deus pode mudar todas as coisas. Todos os cenários podem ser mudados. e te adorar é o que. Oh! Diga isso. Eu não vou te louvar em meio às tentações. É mais. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Esse descenso vai Chegar ao fim. O Senhor está cuidando de Te adorar é o que sustenta-me. Eu não vou te louvar em meio às tentações. Que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu quero orar por você. O Senhor está falando nessa noite. Lembrar de onde você veio, onde que você Talvez você chegou aqui com algumas dúvidas no seu coração. Talvez você chegou aqui sem saber como algumas coisas vão acontecer. E o Senhor manda te dizer nessa noite que aquilo que Ele tem para você, Ele não precisa ser lembrado, porque Ele sabe do que Ele lhe prometeu. Mas a sua dúvida está impedindo das coisas acontecerem. Então é hora de você somente crer. Eu não sei como, eu não sei de que maneira, eu não sei por onde vai vir, mas o que eu creio, o que eu confio, é que o Senhor vai fazer. Eu não vou duvidar. Eu não serei como a onda do mar. Eu não serei
instável e levado pelo vento. Não, não, eu serei estável, eu serei firme, eu serei convicto. Sim, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Ele vai, Ele vai. Uma nova história Deus tem pra mim. Levanta suas mãos, vamos lá. E um novo tempo Deus tem tudo aquilo que perdi. Pai, eu quero orar por cada vida nesse lugar. A sua palavra já falou e ela já penetrou na nossa alma, no nosso profundo. E eu não sei como eles chegaram aqui, mas eu sei que eles não sairão do mesmo jeito, porque a sua palavra, ela é poderosa para cumprir aquilo que prometeu. A sua palavra, ela é eficaz. Então nessa noite, Pai, nós realinhamos o nosso coração e a nossa mente, e nós declaramos: não viveremos por vistas, mas viveremos por fé. Aqueles que vivem por fé jamais serão decepcionados. Então sim, Pai, nós não vamos duvidar. Nós vamos crer. Nós vamos crer que portas vão se abrir. Nós vamos crer que cenários vão ser transformados. Nós vamos crer que milagres, maravilhas vão acontecer. Nós vamos crer que a cura é uma realidade. Nós vamos crer, ó Pai, que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que nem sequer chegou ao nosso coração, o Senhor tem preparado. Então, Pai, nessa noite, nós abraçamos essa palavra e não duvidaremos. Ainda que tudo à nossa volta não coopere, está tudo bem, porque nós decidimos confiar tão somente na Tua palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, aplauda Ele, celebre a Ele. Pra mim. Oh! E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Levanta suas mãos na igreja. Uma nova história. Eu creio, não duvide, não duvide, confie. E um novo tempo. Confie, confie, somente confie. Somente creia. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca,